Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 61. Eu sou Luiz Leão e hoje tenho aqui comigo de um lado o meu amigo Jesse Pinkman que anda em círculos, Gustavo Azevedo. Oi, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de séries e filmes? E do outro lado, meu amigo cowboy, samurai, high-tech, super poderoso, Deus Ex Machina, Lucas Abreu. Oi, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Westworld começou na esteira do fim de Game of Thrones e prometia, adaptando a obra de Michael Crichton de 1973, manter e até elevar o padrão de qualidade que marca boa parte das obras da HBO. E por um bom tempo, a série de Jonathan Nolan e Lisa Joy foi capaz de cumprir isso muito bem, sendo aclamada pela crítica e recheada de grandes atuações e histórias complexas. No entanto, a terceira temporada da série, exibida em 2020, deixou um gosto bem amargo nos fãs, pecando ao adaptar as suas histórias para um universo diferente, fazendo parecer que a história anda em círculos. Se você está ouvindo esse episódio na semana de estreia, no próximo domingo a quarta temporada da série estreia na HBO e na HBO Max, carregando o enorme fardo de responder positivamente a essa pergunta: será que Westworld ainda tem salvação? Hoje a gente vai falar um bocado sobre as 3 primeiras temporadas, o que gostamos, o que não gostamos e onde as coisas começaram a dar errado. Mas antes de partir para o episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes. Primeiro, se você é fã do Meia Pantufa, não se esquece de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, porque isso é muito importante pra gente e ajuda nosso projeto a crescer. E mais uma coisa, se você ouve a gente pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo, tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dá pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o Meia Pantufa consegue chegar em mais pessoas e expandir cada vez mais o nosso trabalho. Sem mais delongas, vambora pro nosso episódio, porque hoje a gente fala sobre Westworld. Será que ainda tem salvação? No Meia Opinião. Meia Opinião. Westworld é aparentemente um parque de diversões de um mundo moderno, de um futuro. É um parque de Velho Oeste, em que você tem androides que são indissociáveis, indiferenciáveis, se é que essa palavra existe, de humanos. E aí você vai pra esse parque de diversões se você for muito endinheirado e você faz o que você quiser com esses robôs. Você mata, assalta, espanca, estupra, tortura, o que você quiser em nome da diversão. Ah, eles não são humanos, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Liberte o animal interior, seja quem você quiser. Só que, evidentemente, isso vai dar muito errado, porque não faça essas coisas com máquinas, porque essas máquinas irão atrás de você. Todo mundo sabe isso desde os anos 60, parece que as pessoas ainda não aprenderam no futuro distópico, né? Westworld começa em 2016, ela é adaptada de um filme do Michael Crichton, que é, inclusive, o autor de Jurassic Park. Uma coisa que as pessoas nunca param pra pensar, né? O filme original é escrito pelo cara do Jurassic Park, mas enfim. O filme tem um roteiro um pouco mais limitado em termos de espaço, né? E a série expande isso. A série traz outras questões, fala um pouco mais sobre o criador desses androides, fala um pouco mais sobre a questão moral e ética da coisa toda, até que ponto aquilo é um jogo, até que ponto não é, e a coisa vai crescendo, 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 até que na terceira temporada a gente já tá fora do parque. A entrada que existe no parque, ela é bastante esporádica. É um personagem aqui, um personagem ali, só pra fazer alguma atividade ou outra, mas o núcleo já tá centrado em uma outra área, em um outro objetivo, em uma outra expectativa. Bom, eu queria ver com vocês o que vocês acham da terceira temporada. Primeiro, pra gente falar se vocês acham que alguma coisa ali salvou, se vocês são odiadores ferrenhos dela, ou se vocês gostam, se as pessoas pegaram muito pesado com ela. Caso vocês não gostem, já pode falar também, eu acho que não deu certo pra mim por causa disso, enfim. Um panorama de onde a série deixou a gente lá em 2020 e que expectativa a gente pode ter agora pra semana que vem, pra domingo às 10 da noite. Gusta? Westworld, terceira temporada em especial, eu acho que sofre, eu não sei se vocês concordam comigo, acho que sofre. Concordo. Principalmente... Já concordo.
Sofre bastante. A temporada não sofre, quem sofre somos nós. Que é o seguinte, a expectativa que a gente tinha com a segunda temporada era altíssima, porque a primeira temporada foi muito boa. A segunda temporada deslizou muito e foi muito mal na crítica. Então, quando os executivos de Westworld olharam para aquilo e viram que a crítica estava pesando, as críticas estavam muito negativas, eu imagino que eles devem ter falado, olha, a gente vai precisar reformular Westworld, a fórmula que a gente tinha na primeira e que tentou emular na segunda temporada não tá funcionando mais, a gente vai precisar de coisas novas e a gente vai precisar dar um novo ar pra série. Deve ter tido uma reunião nesse sentido, porque é visível a mudança de estilo da série. Então, eles tiraram o parque do tema central e foram para uma outra realidade. Então, você começa a ver cenários muito tecnológicos no futuro. Você não tem mais aquele apego ao western, né? Você tem um apego a complexos, modernos, espaços esvaziados, uns edifícios gigantescos e completamente modernos, né? Então, você perde aquilo que tinha de... Não é nem nostálgico, mas de velho mesmo, de western, na terceira temporada. Tanto na estética quanto no tema também, que eu acho que eles tiveram que mudar bastante, né? Precisaram trazer... Precisaram não, né? Eles trouxeram porque eles quiseram, a gente que não gosta. Mas eles trouxeram novos temas. Além de novos temas, eles trouxeram também uma nova forma de contar a história, um pouco mais linear. O problema que eles conseguiram colocar na história foi muito mais interno dos personagens do que da linha do tempo, né? Da estrutura do roteiro e da narrativa da história. Então eles mudaram tudo. Tudo em Westworld mudou na terceira temporada. Mudou, mas assim, a gente gosta de mudança, né? Eu gosto de mudança quando muda uma série. Eu já ia te perguntar, é um problema em si? Não, eu acho que não. Eu acho que não é um problema. Eu acho que o problema foi ter mudado para uma simplificação de absolutamente tudo. O roteiro de Westworld se perdeu. Ficou uma série muito simples, uma série muito pouco amarrada. Perdeu a magia que tinha Westworld, né? Parece uma série da CW na terceira temporada, né? Exato, eu não queria criticar dessa forma, mas já que você... Lucas, e aí? Eu sou muito fã da primeira temporada. As duas primeiras eu gosto, até a segunda eu gosto, com algumas críticas ali, porque eu acho que na segunda eles complicam demais o roteiro, eles tentam fazer aquela coisa, eu tenho que fazer algo muito maior, muito mais complicado do que eu fiz da primeira vez para as pessoas gostarem, e eu acho que é onde eles pecam, porque daí vai ficando complicado demais, mas ainda a série não chega a ser ruim, continua muito boa na segunda temporada. Na terceira temporada é só ladeira abaixo, meu amigo. Nossa senhora. E eu não sou eu acho que eu fui odiando mais com o tempo, conforme eu fui analisando mais a terceira temporada e tal. Porque quando eu assisti que tava saindo ali, eu não tava odiando a temporada. É aquela coisa que eu passava pano, que eu gostava demais da série. Então você ia assistindo, e é uma série que tem um visual muito bom, uma fotografia, os efeitos visuais. Tecnicamente eu acho ela impecável, mas o roteiro da terceira temporada, jogaram o Jesse Pinkman lá do nada... Ficou solto, ficou perdido lá naquela temporada. Pra mim o personagem dele é perdido. Eu não entendi ainda o que eles vão inventar no roteiro pra colocar ele pra ser mais significante na história. Eu acho que eles foram se perdendo, é o que o Gustavo falou. Na terceira temporada ele tem uma ideia muito boa, que é expandir. A gente começou contando sobre o parque, sobre as pessoas que criaram, que tiveram toda essa iniciativa, como que são as pessoas que frequentam ali o lugar e tal, toda essa trama. E aí na terceira temporada eles quererem expandir, mostrar, vamos ver como que é o mundo lá fora, nesse futuro deles. Vamos ver como que são os outros parques e tudo mais. E isso é muito legal no começo da terceira temporada. Só que depois desanda, é cheio de Deus Ex Machina no final. Nossa, não, aquele final, Deus me livre da terceira. É tão interessante isso de expandir, que era uma coisa que a gente queria ver. Porque eu acho que é uma coisa que os fãs pediram também. Assim, Sim. Eu quero saber o que está acontecendo de fora desse parque, porque eu quero conhecer o mundo que criou este parque. Não quero ficar confinado aqui dentro, assim como os anfitriões não querem ficar confinados aqui dentro. Então tinha toda uma conexão entre o que o público queria e o que estava acontecendo na história. Só que é tão decepcionante quando eles levam a gente pra esse mundo externo, pra essa expansão desse mundo. E eu concordo que o personagem do Jesse Pinkman, a gente nunca vai conseguir chamar ele pelo nome. Como que é o nome dele mesmo? Eu nem sei o nome dele. Era um Paul. Não, ele quer o nome do personagem. Exatamente. Do personagem. Exatamente, eu queria saber o nome Caleb. dele. É o Caleb.
Caleb, is. E assim, eu acho a história dele muito interessante. O fio da história eu acho muito legal. Porque ele é um personagem que tem um passado que tá esquecido, e então ele fez parte dos testes da Delos. Ele precisa entender que tipo de soldado que ele era. Eu gosto do fio, mas é tão menor do que o fio dos anfitriões, é tão desinteressante, não faz sentido a Dolores se interessar por aquele personagem e qualquer outro personagem poderia fazer a mesma coisa que ele faz. Ele tem o conflito dele, porque o que acontece? Em uma estrutura de roteiro, você precisa ter um personagem que tem um conflito para poder você mover o personagem do ponto A para o ponto B. Mas o personagem precisa ter um conflito crível e que se entrelace dentro da história de uma maneira que você se interesse por ele, que você queira que aquele conflito seja desembaraçado e que ele se resolva, né? Ou que ele se complique mais ainda, como é em Westworld. Porque os conflitos em Westworld, eles não são resolvidos, eles são amplificados, né? E a série ela tem muitos personagens que foram muito bem trabalhados ali na primeira e na segunda temporada. Os personagens que estão ali do início, a Dolores, por exemplo, é muito bem trabalhada. O Bernard, o personagem do Ed Harris, né, que é o Homem de Preto. Esses três, principalmente. Eu acho eles muito bem trabalhados. A Maeve também. Eu acho eles muito bem trabalhados até a terceira temporada. E aí você vai e me joga um protagonista que a gente não tá interessado em ver outra história. A gente quer ver esses personagens que a gente já conhece se desenvolvendo mais. E eu acho que é onde a terceira temporada já começa a errar. Que ela já tenta desviar pra uma história... Você pode expandir o mundo ali, mas... Foca nos personagens que você já tem, adiciona personagens novos, mas não me dá um protagonista novo e deixa outros que já estavam mais interessantes como coadjuvantes. Isso tem a ver, eu acho, com essa reestruturação que os executivos pediram para os criadores da série. Tem muita cara de tipo, vamos colocar um personagem que acabou de sair de uma série super famosa, a gente tem dinheiro para pagar o cachê dele, vamos enfiar ele aqui na história e vocês se virem para escrever. E eles tinham perdido o Anthony Hopkins, né? Então já é uma perda assim, considerável, e aí eles precisaram colocar um outro agente pra mover a história, e eles colocaram um agente externo. Eu acho que ficou tão pobre a história, porque eles poderiam ter puxado um agente interno de dentro da própria história do Westworld, ter uma sacada ali de, sei lá, de que o Ford tinha um robô que era ele, que ele colocou a mente dele naquele robô, e que esse robô era sei lá, pega um personagem que tá perdido lá, sabe? Estuda a própria história e desembaraça ela mesma. Eu acho que eles foram por uma escolha muito fácil. Vamos criar uma coisa nova aqui do zero. E ficou super desinteressante. Não teve a cara de Westworld a terceira temporada. Eu acho que a culpa tá bem menos no Caleb ou no núcleo do que em outros fatores. Eu acho que, assim, pra mim o grande problema, o problema central, e ninguém nunca vai conseguir tirar isso da minha cabeça, é que Westworld é uma vítima de si mesma. Para pensar em todos os grandes dramas, em todas as grandes sitcoms também, nas que duraram muito, nas que tem aclamação da crítica e nas que tem aclamação do público. Pensa aí nas principais que vem na cabeça quando a gente joga o assunto. Quase todas elas têm primeiras temporadas medianas ou ruins. Breaking Bad, Mad Men, The Office, Friends, todas essas séries têm primeiras temporadas ok, sim, passáveis. Temporadas que garantem a renovação. A primeira temporada de Westworld é perfeita. E não é que ela é perfeita de um adjetivo, sabe? Um adolescente avaliando a série favorita dele. Ela é perfeita em tudo que ela executa. Ela é completamente amarrada no roteiro, ela tem um elenco espetacular, ela tem efeitos visuais espetaculares, ela tem uma dinâmica de edição, de troca de núcleos, de personagens, e a própria ideia das linhas do tempo se embaralharem. Isso não é tão claro quando você tá assistindo. Hoje, em retrospecto, a gente acha óbvio, mas quando a gente tava vendo a primeira temporada, não dava pra saber de cara que tinha duas linhas do tempo ali, sabe? Então a série, ela é impecável na primeira temporada, impecável. E quando isso acontece, é um paradoxo, mas você tá enrolado, né? Porque as pessoas vão querer mais e você vai ter enormes dificuldades de entregar alguma coisa melhor do que aquilo. E como acontece muito nessa família Nolan, o que eles tentam fazer lá na segunda temporada? Eles complicam em excesso. Eles têm uma análise, não sei o que eles fazem quando eles vão escrever roteiro ou quando eles vão dirigir, eles têm uma análise de que as pessoas gostam das histórias deles porque elas são difíceis. Não necessariamente. Elas têm que ser difíceis até um certo nível, sabe? Eu sei que nós estamos falando de um Nolan diferente, mas compara a origem com Tenet.
A origem é complicado, mas nunca ao ponto de você se desinteressar por aquela história. Você entende o que está acontecendo ali. A ideia central de A Origem tem sonhos dentro de sonhos dentro de sonhos. Cada núcleo que você está acompanhando, ele é um desses níveis. Você tem até uma ideia de prédio ali, né? Cada andar. São 3 andares. Beleza, você entendeu que a ideia central que você precisa para acompanhar o filme é aquela? O filme vai embora. Você não precisa preocupar mais com aquilo. Quando você pega Tenet, nada em Tenet funciona, porque ele é excessivamente complicado. Você não sabe aonde você tá, você não sabe se o mundo tá indo pra frente ou pra trás, você não sabe quem tá em qual situação, você não sabe qual é o objetivo de nenhum daqueles personagens. Então vira uma bagunça, o público abandona, o público fica com preguiça. Ele para no meio do filme. Isso, assim, você se desinteressa da história no meio dela. Isso não pode acontecer. Aqui em Westworld acontece a mesma coisa. A primeira temporada é perfeita. Ela tá azeitadinha. Ela vai com muita facilidade. Você entende tudo. Tudo que eles se propõem a fazer, eles amarram no final. Mesmo que você fique um pouco confuso com o excesso de informações, tá tudo lá. Se você procurar outras análises, procurar os críticos, a galera no YouTube, ou procurar entrevista dos próprios autores, você vai entender tudo. Tá tudo amarrado. A segunda temporada é muito complicada. Ela é complicada em excesso e aí eles se perdem. E é na segunda temporada que eles começam a deixar a ponta solta. Coisas que não fazem sentido, Deus Ex, como que esse personagem pode estar aqui se ele estava em outro lugar 5 minutos atrás, esse tipo de coisa. Já começa na segunda temporada. Como o próprio Lucas falou. E como o Gusta falou, na terceira é excessivamente simplificado. Você tira tudo que transformou a primeira temporada em uma coisa interessante, as linhas do tempo, os mistérios, a complexidade, mas não a complexidade que afasta, e você transforma numa história de ação, num Minority Report, sabe? Num Velozes e Furiosos. Você vai consumindo aquilo em linha reta. Você sabe que eles têm que fazer alguma coisa e ir atrás de algum lugar. E antes fosse esse o principal problema é que as motivações estão todas erradas na terceira temporada. Todas. A motivação da Maeve é circular, a motivação do Caleb é supostamente um espelho da Dolores, mas não é. Ele não tem o carisma que a Evan Rachel Wood tem, porque a Evan Rachel Wood, ela tem um personagem sofrido, né, que a gente já acompanhou por muito tempo, então a gente entende o porquê ela faz as coisas. A terceira temporada, ela dá a impressão de que eles tinham um final, uma ideia que eles... o final da temporada vai ser mais ou menos esse aqui, mas que eles não tinham a menor ideia do que fazer até chegar lá. E aí eles vão enchendo linguiça. Cara, tem umas 5 batalhas entre a Dolores e a Maeve. Você pega toda a complexidade da primeira temporada em como os androides acham que eles têm que lidar com os problemas deles. E aí você põe hospedeiro contra hospedeiro na terceira temporada pra elas ficarem se batendo lá 4, 5 vezes. Né? A troco de nada, sem motivação. Só a Dolores pra ver tem duas uma motivação... mulheres brigando. Basicamente, assim, é fetiche. A terceira temporada chega a ser fetiche do próprio desenrolar dos personagens, da treta que tem entre eles, sabe? Eu acho muito engraçado que você falou que virou uma série de ação, mas virou uma série de ação ruim, porque a ação não funciona nessa série. Na terceira temporada. Velozes e Furiosos. Gente, não, mas Velozes e Furiosos é legal, a ação em si, entende? O problema é a história de Velozes e Furiosos. A ação de Westworld não funciona. Tem um episódio, que é o 5º episódio, que tem algumas cenas de perseguição de carro. Gente, parece que eles colocaram 2 Hot Wheels e empurraram e filmaram 2 carrinhos de Hot Wheels. Não tem sensação de velocidade, os carros. Os cortes demoram muito pra acontecer, acontecem no lugar errado. As cenas de ação das personagens femininas, por exemplo, lá das catfights, tem muito corte. A gente falou isso já no nosso episódio de Stranger Things, né? Quando tem uma cena lá na 4ª temporada que eles estão no avião e eles precisam simular um espaço, assim, curto, né? E pra isso eles vão dando muito corte e você acaba perdendo o senso geográfico. Isso acontece também em algumas cenas de Westworld. Assim, pra mim, se eles tivessem falado que a série ia ser uma série de ação e a série fosse boa nesse quesito ação, eu ia ficar contente, sabe? Mas nem nisso ela é boa. A terceira temporada despenca em qualidade em absolutamente todos os quesitos. Todos. E aí eles se veem na necessidade de ficar reciclando atores. E aí você também tira uma coisa que as pessoas prezam muito. Tem gente que acha que não preza, não. Quer ver o rostinho da pessoa lá pra sempre porque é fanboy da pessoa. Mas assim, o público em geral, seja ele um público que é metido a crítico, que reclama de tudo, ou seja um público casual, não gosta de ver coisas que não têm ação e consequência. Em Westworld, ninguém mais morre. Mata o Ed Harris, volta o Ed Harris como androide. Mata o Ford, volta o
Ford como sonho. Mata a Charlotte volta como Charlotte Dolores. Mataram a Evan Rachel Wood no final da temporada, ela vai voltar de novo. Então assim, Westworld dá todos os sinais da série que perdeu a coragem. E a gente não sabe por quais motivos, se é pressão do estúdio, se é porque os caras realmente não tinham texto pra escrever tantas temporadas. Então assim, infelizmente a terceira temporada dá na gente a impressão de que, porra, essa série tinha que ter sido uma minissérie. Essa série tinha que ter uma temporada. Que é o que acontece, guardadas as devidas proporções, com Big Little Lies. Que ela foi vendida como minissérie, ela concorreu ao Emmy como minissérie, ou seja, nós não vamos ter outra temporada. Ela é super amarradinha, ela é muito interessante, ela é muito bem atuada, muito bem feita. Mas aí eles não resistiram, né? Tem que ter muita bala na agulha. Vamos continuar. Aí chama a Meryl Streep que vai resolver. E não resolveu. Sabe? Então, gente, mas é porque tem que ter muita bala na agulha pra você segurar um fenômeno que foi o Westworld. O Westworld estava sendo prometida a nova Game of Thrones da HBO, de elenco, de nível de produção, de orçamento. A segunda temporada tem estimado 100 milhões de orçamento. Então é uma série muito cara. Agora eu não sei se foi a segunda ou a terceira temporada que tem esse padrão de investimento. Mas enfim, dá pra ter noção de que é uma produção muito cara, né? Eles davam muita moral pra Westworld na primeira temporada, como essa série vai ser muito promissora. E não foi. Game of Thrones mesmo. Westworld agora tá num agridoce com a HBO, que a HBO nem tá apostando mais em Westworld. É tão triste, sabe? Você vê que a divulgação começou tarde, a divulgação tá péssima. A gente tem até hoje um pôster de Westworld. Não tem, sabe, derivações e o elenco não movimenta as redes sociais pra falar. Eu sinto que tem um agridoce. Não tem hype, né? Não tem hype. Mas se você fosse do criativo da Warner, ou se você fosse um executivo da Warner, a essa altura, você apostaria? Eu não apostaria. Porque assim, eles deram totais sinais de que eles cansaram a fórmula. Não só isso, de que eles não tinham material pra fazer. Eles tinham aquela conversa que depois, lógico que o Jonathan falou que não era verdade, mas tinha uma conversa de que eles tinham texto pra 5 temporadas, né? E cara, você chega na segunda, você já desconfia, você fala, será? Mas você chega na terceira e você vê, não tinha texto pra 5 temporadas de jeito nenhum. Eles tinham texto pra primeira, porque a primeira, como eu disse, ela é perfeita, ela é impecável, nota 15 de 10. Mas dali pra frente, eles começam a se enrolar. Se você tem texto, ou no mínimo se você tem ideias boas, se você tem conceitos bons pra abordar, você não se enrola do jeito que eles se enrolaram. É muito difícil uma série mudar de gênero. Você falou da mudança e tal, mas é muito difícil uma série mudar de gênero, porque ela tem que mudar de gênero com excelência. E não só nas cenas de ação, como você falou, que deveriam ser muito melhores, mas na ideia de que você tem que apresentar um mundo que seja tão interessante quanto os outros. Eu acho que tem uma coisa muito importante nas primeiras 2 temporadas de Westworld que se perde completamente na terceira. Porque o Westworld tem uma pegada de contador de histórias, entende? Uma pegada de storyteller. O próprio parque te dá essa ideia do que é você, humano, ter a possibilidade de viver um momento histórico. A primeira temporada fala muito sobre contadores de histórias. O Arnold era um contador de histórias, o Ford era um contador de histórias, o Lee Sizemore é um contador de histórias, ruim, mas é. Então assim, e você tem aqueles personagens que estão vivendo aquelas histórias contadas por outras pessoas. Então você tem tantos modos de avaliar aquilo ali, né? Deus colocando os humanos pra viver os planos de Deus, ou você tem humanos vendo diferentes lados da sua própria história, tá lá com os nazistas, ou tá lá no Velho Oeste, ou tá lá com os samurais. Tipo assim, tem toda uma pegada metalinguística em Westworld. E quando você chega na terceira temporada, sem o parque, isso desaparece. Então você deixa de ter o caráter metalinguístico, histórias dentro de histórias, e você passa a ter um caráter muito linear no pior sentido da coisa. É tipo assim, você tinha 4 histórias diferentes pra acompanhar. Agora você tem uma, e se você não gostar dessa história, meu amigo, tchau, acabou. Você não vai conseguir engajar. E é isso que acontece. Ela é completamente broxante a terceira temporada. Porque se ela tivesse uma história envolvente, a gente desculpava vários dos ex-máquina que tem lá, a gente desculpava vários problemas de motivação, mas o problema é que ela é defeituosa em todos os aspectos e ela acaba perdendo o seu charme. E ela não perde o charme só porque ela saiu do parque, ela perde o charme porque ela não soube o que fazer ao sair do parque.
Ela perdeu essa metalinguagem. Pra mim, o maior problema é esse mesmo. A terceira temporada, como eu falei, eu não vejo muitos problemas técnicos nela. Até na ação mesmo. A ação se torna desinteressante, não porque ela é mal feita, eu acho, mas ela é jogada lá. As cenas de ação são jogadas só pra falar, olha, a gente tem ação na série. Não é uma coisa narrativa, não é uma coisa que a série precisa daquilo. Eu acho que isso que deixa a parte da ação mais desinteressante. Mas pra mim, total é culpa do roteiro. Como o Luiz falou, eles não tinham roteiro pro texto pronto pra 5 temporadas. Essa terceira temporada é a prova viva disso daí. Mas, cara, como tem Deus Ex Machina nessa temporada? Acho que eu nunca assisti uma coisa que tem tanto Deus Ex Machina assim na minha vida. Eu acho que assim, a série inteira, todo episódio tem um negócio que, então agora toma essa injeção aqui. Aí já... Nossa. E antes fosse só esse o problema, né? É tipo assim, a Maeve é super poderosa demais na segunda temporada. Ninguém pode parar ela. Ao ponto de ela ser um personagem impossível de lidar. Porque quando você dá superpoderes demais pra um personagem, você não consegue lidar com ele. Quem vai parar ele? E aí ela chega no começo da terceira temporada e ela é parada por um controlinho vagabundo lá do Serac. Porque era importante pro roteiro que ela ficasse parada. Era importante pro roteiro que ela fosse contida. E aí, no final da segunda temporada, ela faz as pazes com o fato de que a filha dela tá a salvo. E ela não, ela tem outros planos, outros objetivos. Na terceira temporada, eles voltam pra trás nisso. Não, eu quero minha filha de novo. Nossa, eu preciso encontrar minha filha. E colocar isso como uma oposição ao que a Dolores quer fazer. Que, na verdade, não é claro hora nenhuma qual é o plano da Dolores. Hora nenhuma. Ela tá andando de lá pra cá, pagando de vilã, matando uma galera. Ela mata um monte de inocentes sem motivo, pra você chegar no final da terceira temporada e falar, não, eu não quis matar inocentes, não. Os humanos sofrem tanto quanto nós. Uma coisa meio messiânica bocó, sabe? E aí, assim, completamente sem rumo. E outras coisas, sabe? Coisinhas pequenas que se a gente fosse ficar aqui, o episódio ia ter 4 horas. A Dolores nem conhece o chefe lá dos samurais japoneses. Como é que ela pegou... Um dos corpos que ela pegou pra pôr a cópia dela foi o dele. Por quê? A troco de quê? Coisas que a gente sabe que são os roteiristas querendo reciclar os atores, sabe? O pessoal gosta desse ator, vamos trazer de volta. O pessoal gosta desse ator, vamos trazer de volta. Sem ter lógica, sem ter coesão, sem ter... O coitado do Bernard na terceira temporada, cara, é uma coisa assim, completamente perdida. Um personagem com tantas possibilidades, com tanta... São vários atores que eles desperdiçam. Eles desperdiçam o próprio Stubbs também, a Clementine. A vantagem é que a gente teve mais chance de ver a Charlotte sendo uma personagem... Que é a única coisa que funciona, assim, minimamente nessa temporada é a Charlotte. Porque, assim, ela tem um conflito real, né? Sim, ela tem até mais conflito que a própria Dolores. Quem é ela? Ela é Dolores, mas não é. Ela é Dolores, mas ela é descartável porque a Dolores principal é do mal. Mas aí você chega no final da temporada e a Dolores principal não é do mal, coisa nenhuma. Então, onde é que fica o conflito da Charlotte? Perdeu tudo a coragem, né? Tudo... Eu acho que esse é um ponto também. Eu acho que o Westworld perdeu a coragem na terceira temporada de dar consequência pras coisas, assim como tinha coragem lá na primeira temporada. Por exemplo, a gente tinha uma personagem que era a Elsie Hughes, que ela ficou perdida por um tempo ali, a gente ficou sem entender o que tinha acontecido com ela. Aquele núcleo dela, naquela primeira temporada, teve uma consequência, sabe? As pessoas foram atrás dela, elas descobriram que ela tinha sido assassinada, etc. E a gente tem uma consequência com aquela história. E aí depois ela nunca mais aparece. Na segunda e na terceira temporada ela some praticamente. Então, ali era o Westworld, sabe? As coisas acontecendo, a história rodando e os pontos principais da história tendo consequências. Quando eu vi o Anthony Hopkins na segunda temporada de novo, eu falei, gente, eles não têm mais coragem de fazer o que eles fizeram na primeira temporada. Já era. A hora que eu vi o Anthony Hopkins tocando aquele pianinho, acho que é lá pelo 5º episódio, 4º, eu vi que eles perderam. Porque não tinha por que trazer o Anthony Hopkins lá na segunda temporada. E o trunfo de Game of Thrones era esse, né? As coisas tinham consequência. Não é só o tamanho da série, não é só você pôr dinheiro, você fazer as coisas lindas ali, colocar alguns nomes conhecidos. Se as coisas que você quer contar não vão ter peso narrativo... Sim, é o que mata Game of Thrones nas suas últimas 3 temporadas, né? Sim. Perdeu os livros como base, os caras perderam a coragem. Porque os showrunners não tinham a coragem que o autor do livro tinha. Que vamos combinar, é uma coragem única também, né? Não é tão fácil assim você ir matando seus personagens principais. Porque você corre um risco muito grande de as pessoas perderem o interesse na sua história. Se for um personagem muito querido e tal. Então realmente demanda muita coragem, mais do que muita gente tem. No caso de Game of Thrones é porque o cara tinha uma história
história muito louca na cabeça e ele sabia quem que ele podia, quem que ele não podia matar pra chegar lá no final e fazer funcionar, né? E os showrunners perdem completamente isso. O turning point, porque tem a expressão jump the shark, né? O pessoal, quando vai falar de cinema, de TV, eles falam que existe um momento de pular o tubarão, que é uma coisa que acontece na série Happy Days. Quando o personagem lá, o Fonzie, ele pula por cima de um tubarão, as pessoas consideram que esse jump the shark é o momento em que uma série começa a desandar. É um termo que os americanos usam muito. O momento jump the shark de Game of Thrones é quando o Jon Snow volta, né? Porque aí a série deixou de ter consequências. A série deixou de ter consequências a partir dali. Se existem personagens que são protegidos pelo roteiro, significa que Game of Thrones perdeu a sua essência. E, inclusive, eles vão fazer uma série sobre o Jon Snow pra quê? Tão Quem cogitando, pediu, né? Gente! Quem solicitou. Mas isso aí, Gusta, é igual o Ryan Reynolds lançando aquele vídeo vestido de Deadpool. Eles estão testando a água. Eles jogaram a informação, passaram a informação, entre aspas, pra ver como é que as pessoas vão reagir. Eu tenho certeza que as pessoas vão reagir muito mal. Nossa, até porque Game of Thrones acabou muito agridoce, né? Agridoce pra dizer o mínimo, porque eu conheço, sei lá, uma pessoa que gostou do final, então não posso dizer que todo mundo odiou, né? Mas assim, já que eu tava falando do Jump the Shark, gente, vocês consideram que já dá pra dizer qual é o momento que Westworld Jump the Shark? Aonde foi que a coisa começou a desandar de verdade? Pra mim é o final da segunda temporada. A segunda temporada, ela caminha bem, eu não acho que ela tem muitos problemas, assim, do começo até a metade dela ali, mas aí eles entram naquilo megalomaníaco, eles querem fazer algo muito maior, muito mais complicado, olha como eu sou inteligente, olha como vai ser muito mais difícil isso daqui, esse mistério, essa trama, e aí é onde eles se embaralham. O final os 2 últimos episódios ali, pra mim, eles são muito confusos, e confusos não no sentido de ser uma trama muito inteligente, mas são confusos de mal contado narrativamente. Pra mim começa aí o problema, mas aí a gente passa um pano porque a primeira já tinha sido muito boa, tava na segunda, eles tentaram fazer algo difícil, o resto da temporada foi boa, e aí na terceira resolvem fazer algo completamente diferente. Falar, não, já que a segunda foi muito difícil pro público entender, a gente não conseguiu contar do jeito que a gente queria, não conseguiu deixar palatável o negócio, vamos fazer uma coisa muito simples. E aí eles vão dar água pro vinho. Eles fazem... A terceira temporada é outra série. Do vinho pra água, né? Do vinho pra água, né? É que depende. Hoje, eu tô com um pouquinho de ressaca, pra mim eu preferiria... um Merlot ali pra um Quinta do Morgado, né? Eles vão dar água pro sangue de boi, dar água pro Cantina das Trevas. Deus aí tudo bem, livre. aí pode ser dar água pro vinho. Gusta, qual é o Jump the Shark de Westworld? Eu acho que é a trama da Maeve na segunda temporada. Eu acho que todo o arco dela é muito desgastante, Chato, né? Acho chato o arco desgastante. É chato Nossa. mesmo. Ele é desgastante pro espectador. No final, você chegar naquele clímax que deveria ter sido o arco dela e ser uma das coisas mais desinteressantes que eu já vi na TV, eu falei assim, gente, isso aqui não é mais Westworld. Não vale a pena mais assistir o arco deles, o arco desses personagens, não sei. O arco dela é uma coisa que já era pra ela ter entendido, parece, né? Na segunda temporada, falou, beleza, já entendi que é assim, já entendi que minha filha é uma memória, um robozinho implantado. Ela fica andando em círculo naquilo, acho que cara, o ponto não desperta interesse nenhum. Eles colocam ela pra andar pelo parque a esmo, procurando um sentido dentro da própria história, justamente pra fazer o que o Luiz falou, pra ficar colocando coisas no roteiro que eles querem. Tipo assim, não, a gente quer que o espectador conheça um novo parque temático, e conheça o Shogun World. Então a gente vai desviar a rota dela, levar ela pra lá pro Shogun World, e lá ela vai descobrir uma coisa óbvia que a gente já sabia desde o começo. Ela vai ter um insight óbvio, e ela vai falar algo óbvio, e aí ela vai sair dali e vai descobrir outra coisa óbvia. A gente já sabe. E ela encontra tudo. O Rodrigo Santoro, que tá jogado lá também, né, nessa temporada. Mais um que voltou do nada. sem precisar também, coitado. Adoro, né? O personagem dele é muito bom, mas também não precisa mais dele na segunda temporada. Deixa eu aproveitar pra perguntar um gancho, pra aproveitar o gancho pra perguntar uma coisa pra vocês. Vocês gostam do Shogun World, do episódio filler do Shogun World? Porque tem uma galera que é apaixonada nele, né? A galera que segue Westworld, os críticos adoram aquele episódio. Eu não gosto dele. Eu não gosto Primeiro dele. porque ele é um filler também. E depois porque, tipo assim, ele não é tão, assim, exuberante quanto ele se propõe a ser em termos daquele universo e do que aquilo representa pra Delos, né, que é a controladora dos parques, pra dizer, tem outros parques. Eu
sou um grande fã, não. O fato de ser filler já brocha muito, Já. né? Porque é uma coisa que a história não dá continuidade. Não, agora nós vamos ter esse outro parque, nós vamos trabalhar a trama entre esses dois parques paralelos. Não existe isso. É um episódio solto ali. Eu acho que isso que brocha muito. Eu também não sou Pra muito ser fã, não, dele. sincero, o Raj World lá, o que era baseado em indiano lá, eu achei mais interessante do que o Shogun World, pra ser bem sincero. tão Eu achei curtinho. a estética dele tão bonita, assim, aquela coisa mais saturada e tal, e é bem curtinho mesmo. Tanto é que na terceira temporada eles apresentam um mundo novo, numa vilinha italiana ali, que parece assim, que tá sendo feito numa caixinha de fósforo. Eu senti tão esvaziado aquilo, tanto é que é dentro de uma simulação. Eu sei que os parques, no fim das contas, são simulações, né, e tal, das histórias, das narrativas, mas por ter sido dentro de uma simulação e aquilo não ter efeito narrativo nenhum pra história, parece que ficou tão jogado, tão a esmo. E aí, Era só pra economizar, né? e aí no trailer da quarta temporada tem um novo parque se eu não me engano, vai ser assim, do comecinho do século XX, assim, aquela coisa meio Great Gatsby. Vão colocar aquele monte de letreiro bonitão, aqueles carrinhos antigos, aqueles primeiro modelo de Ford, sabe? E eu não empolguei. Eu olhei e falei assim, nossa, que bacana. Vai virar nada. Porque eu acho que assim, quando saiu o trailer da segunda temporada, eu não sei vocês, mas eu fiquei assim, nossa, vai ter parque de outro lugar, eles vão expandir e eles vão fazer coisa indiana e vai ter elefante. E eu tô louco pra ver o que eles vão fazer. Será que o elefante vai fazer parte da trama? Tudo era Mas legal, é a tudo era impressão que a gente novidade. tava, né? A gente tava vindo de ter a impressão da primeira temporada, agora a gente tá Exato. vindo de ter a impressão da terceira. Tem um trailer da terceira temporada que aconteceu isso também, que tava ali na metade da terceira, se eu não me engano. E aí era um episódio que eles soltam uns búfalos lá. Acho que é o personagem do Rodrigo Santoro solta um monte de búfalo ali fora do parque, aí nos laboratórios e tal. E aí eles ficaram batendo nesse trailer aí. Você fala, nossa, vai acontecer, vai destruir tudo, vai ter uma consequência muito grande ali, não sei o quê. E esses búfalos. Acontece por 2 segundos. Passa uma manada assim, um CGI até meio ok ali. Nossa, tem um dragão com os criadores de Game of Thrones. Que puta easter egg. jogo E a sua nosso. história é uma merda. Tá, Não, isso Netflix, foi bem né? bobo. Foi Netflix, bem bobo. uma cara de Netflix isso, né? Ai, bota ali 2 pessoas que você vai conhecer, fazendo referência a uma série que você vai conhecer e tá tudo bem. Não, foi muita cara de CW mesmo. Cara de CW, exatamente. Foi que é muito. também da Warner. Então, assim, às vezes foi só uma confusão na terceira saiba temporada. seu Eles selo, acharam... né? É tipo assim, às vezes eles iam passar pro Michael Scott, e aí ao invés de passar pro Michael Scott da HBO, tinha um também que era estagiário na CW, sabe? E aí teve uma confusão na papelada e acabaram que foi o Michael Scott da CW que foi responsável. Porque não tem outra explicação, pelo amor de Deus. Já aproveitando pra pegar essa outra ponta aqui, que você falou do trailer da quarta temporada, vamos tentar responder a pergunta título do nosso episódio, né? Com base nos trailers, com base no que foi a terceira temporada, com base em como vocês estão se sentindo nesse momento com relação ao Westworld. Qual é a expectativa para Westworld 4? O que vocês esperam de Westworld 4? O que vocês acham que vai acontecer, assim, em termos gerais? E Westworld ainda tem salvação? Eu tenho esperanças aí, viu? Com Westworld. Eu tenho muita esperança. Eu acho que essa terceira temporada, de duas uma. Ou eles entenderam o que eles têm que fazer. Falam, não, a gente tem uma temporada excelente, a gente tem uma segunda temporada que ok, a gente teve uma terceira temporada que a gente acabou com tudo. Então... o que a gente tá fazendo de errado aqui? Eu acho que a quarta temporada, se a série tomar fôlego, é agora. Eu tenho esperança de que consiga. Beleza. Tá com cara de que vai tomar fôlego? Não tá muito, né? Pelos trailers ali, pelos que não tá muito, não... Eu quero que dê certo, mas não tá muito, não. Eu acho legal que o trailer da quarta temporada começa com a Dolores falando assim, "This is a story about a girl", e tem uma música da Britney Spears que começa exatamente desse jeito. Aí, na hora que eu comecei a assistir o trailer... Na hora que você falou, eu pensei foi em Avril Lavigne. She was a boy, she was a girl. Então, e aí, tá vendo? A gente não tá mais levando a sério. Já acabou já o prestígio, a credibilidade da série. Eu acho que o texto do trailer tá bem baixo, assim, tá bem um nível que já tava
acontecendo ali na terceira temporada. Clichê, né? É, um textinho bem clichêzinho, aquela coisa da vingança da Charlotte, né? Porque ela fala no trailer que você nos trancafiou por muito tempo e agora é a minha vez de fazer isso. Então, pra virar uma novela mexicana, e o Ed Harris, coitado, não sabe mais por que ele assinou aquele papel desse contrato. E não dessa morre, série. né? Ele deve falar assim, gente, me mata, pelo amor de Deus. Aí matar e trouxer de novo. Não dão um texto bom pro Ed Harris desde o final da segunda temporada. Ele foi desperdiçado na terceira temporada. Ele tem uma cena muito boa, que ele tá ali debatendo com todas as personalidades dele na terceira temporada. Aquela cena ali, eu falei assim, meu Deus, isso é Westworld. Muito boa. É isso aqui, exatamente. ó. É Momentos, exatamente isso. né? Pingos. Tem um respiro. É, respiros. Então, se tiver mais desses respiros, pra mim vai ser bom. Porque eu acho que retomar como era, não vão conseguir mesmo. Mas Não, só de ter momentos fortes de Westworld raiz, sabe? Eu acho que a gente já vai ficar aliviado, né? Eu acho que aquela Westworld acabou. Eu acho que assim, se a gente entender que aquela Westworld da primeira temporada acabou, que a gente não vai ter mais, talvez a gente consiga enxergar alguma coisa que preste daqui pra frente. Mas aquilo lá acabou, aquele ciclo se encerrou. Não, nós não temos mais a mesma série, né? Mas até porque é muito difícil também superar a primeira temporada. É do irmão do Nolan, né? Mas é o que o próprio Nolan já passou com o Cavaleiro das Trevas. É muito difícil fazer uma sequência superior àquilo ali. E eu acho que o Westworld sofre um pouco disso, porque daí eles ficam batendo cabeça, tentando fazer algo cada vez maior, quando a questão não é essa, né? Só faz a narrativa ir pra frente. E se a gente passar a ter mais momentos parecidos com o que a gente tinha ali no começo e se aprofundando mais nos personagens que a gente realmente quer ver, que levam a trama pra frente, que são ali a Dolores, a Charlotte, né? E o personagem do Ed Harris. Beleza, agora, caso contrário, se eles continuarem com o que eles estavam fazendo na terceira temporada de inserir outros personagens e ficar naquela trama ali do Aaron Paul, não sei não. Eu acho que não vão. Eu acho que eles não vão inserir novos personagens grandes, até porque eles não anunciaram nada. No máximo, eles voltam com alguém, né? Vamos trazer o Anthony Hopkins de novo, não sei. Mais uma volta com o Anthony Hopkins. Por favor, não. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu ia perguntar pra vocês se o trailer tem uma carinha que agora o núcleo do Caleb vai ficar junto com a Maeve. Ele tem uma cena no trailer que o Caleb tá naquele trigo correndo com a filha da Maeve. E aí, assim, eu fiquei, gente, olha o que eles estão retomando, enfiando dentro da história do Caleb. Esse é o ponto, sabe? Não tem nada a ver com a história dele. Eles estão enfiando. E assim, não sei se vocês lembram, mas o ponto principal pra criar conexão com a Dolores é muito ridículo. Você fica assim na terceira temporada, por que tem a ver a Dolores com o Caleb? Por que tem a ver? Porque não é possível ela porque alguém deve estar ouvindo o episódio falando assim, não, mas eles criaram a conexão. Gente, é ridículo. Não, e é o retcon mais porco da face da terra, aquele lá. Eles já falaram na primeira temporada que a Dolores sempre foi Dolores, ela nunca saiu de Westworld. E aí eles inventaram um retcon em que ela estava num parque em que ela era uma vítima de guerra e ele se recusou a abusar dela. Ou seja, parabéns por nada, parabéns pelo mínimo. E é por isso que ela se sentiu motivada a confiar na humanidade, porque um cara não estuprou ela. Porra, mano, não, vai tomar no cu, é muito ridículo, assim, é uma... Eu conseguiria pensar em 3 outras maneiras de criar uma conexão com eles, assim. Ele poderia ter sido um visitante do parque. Podia ter conectado igual Avatar, né? Pega o rabo de cavalo dela e conecta no plugzinho dele, assim, exatamente, sabe? Resolveu, até assim pronto. Seria melhor. Ia ser fazer mais sentido pra pensar, do que o jeito que se ele foi. tivesse sido um visitante. A gente criou esses soldados e aí eles fizeram um treinamento no parque pra ver a resistência deles, pra ver se eles eram fiéis, pra ver se eles só matariam robôs mesmo, sei lá, sabe? Inventa uma história que tem a ver com a própria dinâmica de Westworld e com a dinâmica da Dolores. E aí, sei lá, ele era parceiro do Homem de Preto e nunca tinha mostrado isso. Sabe? Coisas que vão deixar a história com mais volume, porque a série parece que ela limpa muita coisa que aconteceu na primeira e na segunda temporada e começa a contar uma coisa nova, sem muito pra onde ir. E eu tô achando que eles não vão conseguir recuperar esse fôlego. Eu tô achando que essa coisa de revolução dos humanos que acontece lá no final da terceira temporada vai esfriar, eles vão fingir que não aconteceu, vai todo mundo voltar a trabalhar, vai todo mundo mesmo. Vai todo mundo voltar à vida normal. O gigante acordou e depois no outro dia... Exatamente. O gigante acordou. Tamo esperando.
Exatamente, eles vão apagar aquilo, assim, todo mundo volta a trabalhar, vai ter uma locução explicando, sabe? Os humanos se rebelaram, mas criaram uma outra marca, Rehoboam 3. E aí, agora, com mais facilidades, aí vai mostrar uma Alexa, assim, tipo, igual o Blade Runner, sabe? As pessoas conversando com uma inteligência virtual que aparece, vai que não é um botar robô. o Caleb pra falar I believe there's a path for everyone, sabe? Pra repetir as falas do Dolores. Exatamente. Então, assim, eu acho que eles vão criar mecanismos que não vão ser novidade mais pra gente, porque o que era legal em Westworld era ver a tecnologia dentro do universo western. E agora que eles estão nesse universo super tecnológico, a gente já extrapolou um pouco essa ideia, já tá meio batida pra gente, já é uma coisa que a gente já vive nesse metaverso, né? A gente já tem uma ideia do que é o futuro distópico e eles não estão conseguindo sair dessa cerquinha. Engraçado que pra mim era bom quando eles estavam lá no cercadinho de Westworld. E aí... Não, pra mim também. Volta pro parque, fica lá no parque. Então acho que eles não vão conseguir recuperar, gente, esse fôlego. Infelizmente, a gente vai ter que se contentar. Isso aí é igual quando a gente estuda fora e volta pra cidade que a gente fez faculdade, Lucas. Se eles pegarem a 4ª temporada e voltarem lá pro parque, não vai ser a mesma coisa. Eles já cagaram no pau tudo. Eles não podem mais voltar pra lá. É por isso que essa ideia acabou. Aquela série que a gente conhece acabou. Westworld pode voltar a ser boa, ela pode voltar a fazer sentido, ela pode voltar a ser bem escrita, mas ela já será uma série completamente diferente do que ela era na primeira temporada. Aquilo lá não existe mais. Pra mim, não existe. O Luiz, ele joga o balde da água fria, né? Assim, Ainda tenho expectativas de que eles inventem o Albuquerque World e aí o Caleb vai pra lá e encontra o Walter White e aí a gente descobre que o Westworld era uma prequel de Breaking Bad. Né? Nessa vibe que a gente tá de multiverso, né? Só falta isso só falta isso acontecer. Esse episódio de hoje prova que a gente parou de levar o Westworld a sério, né? Esse é o principal problema. A gente tem expectativas, mas expectativas vazias de que a coisa volte a funcionar. Tipo assim, tomara que funcione, mas a gente tá bem cético com relação a isso, né? Gente, ficou tão banal que vocês... Não sei se vocês viram, eles fizeram um marketing de guerrilha de Westworld. Tem lá no Instagram, depois vocês entram pra ver. Como é boba do mundo, é uma banquinha de Eles taco. colocaram aquele robozão que na 2ª temporada dava muito medo. Pra mim, ele tinha uma sensação assim de... Cara, que tenso esse robô aí. Qualquer momento ele pode matar os caras. Eles colocaram ele pra servir café na rua. Não, Barista World. É porque vai vir post, vai vir inserção de propaganda pra bancar a série. Com vai certeza, ser Starbucks World lá. Operação Big Hero. Não, eu fiquei assim, gente, não é possível que eles fizeram esse tipo de marketing de guerrilha, sabe? Não, muito faz outra feio, eu achei faz muito uma feio outra mesmo. coisa, gente. Não, péssimo. Não, viajaram. Vamos agora pro nosso quadro preferido, em que a gente compartilha os nossos gostos estranhos com você que nos ouve. É hora do Pra Assistir de Pantufas. Para assistir de pantufas. Geralmente a gente faz o Pra Assistir de Pantufas com tópicos relacionados ao tema da semana, mas como a gente não sabe mais sobre o que o Westworld é, a gente vai fazer um Pra Assistir de Pantufas mais aberto. Vamos falar de recomendações de coisas que a gente tem assistido ultimamente pra vocês poderem acrescentar aquela listinha da Netflix que vocês nunca assistem, mas que põem lá no Pra Assistir. Quem sabe vocês ponham lá e assistam aí num dia frio que possa estar se aproximando de vocês. Eu vou indicar um filme que eu assisti recentemente, eu até fiz uma mini crítica lá no Insta, caso vocês tenham visto. É O Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida, filme de 2017. Dos poucos filmes de horror brasileiros dos últimos tempos, assim, a gente mal tem dinheiro pra produzir coisas que vão dar público, né, que dirá coisas de horror, mas é um filme que tem o Murilo Benício como protagonista, tem a Luciana Alves, tem o Humberto Carrão, toda a galera que costuma fazer cinema mesmo no Brasil, e é bem surpreendente, cara, eu fiquei muito impressionado positivamente com esse filme. Já vou avisando que é um slasher, é um filme muito violento, mas é muito legal como ele funciona, como as coisas vão degringolando no ritmo dele. Conta sobre um assalto em um restaurante, num
quase na hora do fechamento, tem pouquinhos clientes lá e 2 caras entram pra assaltar o restaurante, mas a coisa desanda feio ali e não é do modo como vocês estão pensando, caso vocês não tenham assistido. Desanda pra lados muito, muito inesperados. O filme é muito sangrento, o filme tem uma estética bastante, sei lá, horror oitentista, sabe? Aquela pegada meio etérea do Twin Peaks, assim, mas às vezes ele é bem Jogos Mortais, às vezes ele fica sem pé nem cabeça, como todo slasher. Eu vi muita gente criticar esse filme pra falar que ele tem a história fraca ou que a história dele não faz sentido. Eu acho que essas pessoas nunca viram nenhum slasher na vida, porque slasher não é sobre ter histórias profundas e impactantes, nunca foi, nem nunca será. Ele é de pessoas ficando loucas mesmo. E eu adorei esse filme, adorei. Ele é um filme muito visual, ele é muito apoiado na sua estética e no que você consegue ver ali dentro, e ele é muito bem feito nesse quesito, é muito bem atuado, é incrível, assim, é um horrorzão de alto nível. Pra quem é preconceituosinho com filme nacional, eu entendo, mas cinema não é só Minha Mãe é uma Peça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gente. Tem muita coisa no cinema brasileiro, apesar da gente não ter verba. Inclusive, se tiver um filminho brasileiro que você achar relativamente interessante no cinema, gente, vai lá ver. O cinema brasileiro precisa muito dessa bilheteria, precisa muito desse dinheiro pra sobreviver ao governo Bolsonaro, que, se Deus quiser, está acabando. Gusta, qual é a sua indicação? Você falou igual no Medo e Delírio em Brasília, né? Que ele vai falando assim: o Medo e Delírio em Brasília é um podcast excelente. Depois de ouvir Meia Pantufa, ouve eles lá, gente. Um podcast escrito pelo Pedro Daltro e narrado por quem mesmo, Luiz? Pelo Cristiano Botafogo. Pelo Cristiano Botafogo, excelente. Ele fala assim, né, galera? Se as eleições ocorrerem e os resultados forem respeitados... Faltam tantos dias pro fim do governo Faltam tantos Bolsonaro. dias para o fim do governo Bolsonaro. Gente, eu vou indicar uma série que eu já indiquei aqui, mas agora já tá na 2ª temporada, ela finalizou na HBO Max, então pra quem assistiu Westworld, é só assistir de vizinho a série Hacks. Ano passado ela fez bastante barulho. Eu acho que assim, não tanto quanto poderia ter feito, mas ela foi indicada ao Emmy, rendeu inclusive o Emmy pra protagonista, que é a Jean Smart, que faz a Deborah Vance. A Deborah Vance, ela é um personagem que ela é uma veterana já em Las Vegas, ela é uma humorista que faz shows ali de stand-up, e ela tá há um tempo já fechada em um teatro ali como principal nome, e o pessoal começa a querer trocar ela. Até o empresário dela tenta segurar um pouco a carreira dela, mas ela tá meio afundando, assim, as piadas dela estão ficando velhas, ela tá se sentindo velha. E aí que ela encontra a Ava, que é interpretada pela Hannah Einbinder, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas ela é uma roteirista novinha, millennial, doidinha, aquela coisa assim, o choque de gerações que vai render bons frutos. E é engraçado, eu já até comentei isso, é engraçado uma série sobre textos, né, de comédia, ter um texto de comédia tão bom, é quase uma metalinguagem, assim, a série é muito bem escrita, ela é muito bem atuada, não é à toa que rendeu o Emmy pra Jean Smart. A Jean Smart tá excelente, ela faz um papel de velha megera, assim, que aquelas... É muito engraçado, eu recomendo pra todo mundo, é uma série leve, rápida de assistir, tá na HBO Max, e é isso, Hacks. Hack tipo hack de computador, sabe? Não o hack que segura o computador, hack que invade. Hacks, mas vocês entenderam. Gente, a minha indicação de hoje é o filme A Pior Pessoa do Mundo, que é um filme norueguês. Ele estreou no Brasil no começo desse ano. Ele chegou lá fora no final do ano passado, passou nos cinemas aqui no Brasil no começo desse ano. É um filme espetacular, esse filme é perfeito, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. Ele conta a história, é uma história, a premissa é muito simples, que é sobre a vida da Yuli, que ela tá chegando ali nos seus 30 anos e ela tá muito indecisa do que ela vai fazer da vida dela. Ela tá numa fase ali que ela não sabe pra onde que ela vai caminhar. Ela já tentou fazer faculdade de psicologia, de medicina, agora depois na cabeça vai mexer com fotografia, e aí tá trabalhando numa livraria, e assim ela faz com os namorados dela, com os relacionamentos que ela tem também, e a gente começa a acompanhar a vida dela a partir do novo relacionamento que ela tem, e ela presa, perdida ali na cabeça dela, pro rumo que a vida dela tá caminhando, pro rumo que o companheiro dela quer que a vida caminhe, e ela quer outro, e é muito uma coisa assim que todo mundo já passou e muito fácil de se identificar. O diretor coloca muito estilo no filme, tanto o jeito que ele insere as músicas, os diálogos, que tem umas sacadas rápidas, e a fotografia, que conversa muito com o que os personagens estão sentindo. O filme é dividido em capítulos, que ajuda muito a narrativa
dela separar as áreas da vida dela ali, tudo que ela quer contar. É um filme que você nem vê a hora passar. Pior pessoa do mundo, fica aí a recomendação. Excelente. Só deixar um recadinho final. Jonathan Nolan, Lisa Joy, não decepcionem a gente, porque a gente vai continuar assistindo mesmo se for ruim. Então faça a série ser boa, por favor. E aí, vocês estão empolgados para a 4ª temporada de Westworld? O que acharam das primeiras? Acham que a 3ª temporada é boa? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, Amazon Music, Deezer. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro, e edição de Luiz Leão.